Olá, nosso projeto é o Songtron. A ideia dele é pegar uma partitura musical em forma de imagem e tocar a música que está contida nela, através da detecção dos símbolos musicais que estão nela. Aqui a gente pode ver o report. Essa é a pipeline que a gente desenvolveu. Ela inclui pegar de fato a partitura musical, fazer processamentos, operações digitais, operações de processamento de imagens digitais, classificação de notas com base em referências, detecção de tom e tocar a música. Bom, agora nós vamos tocar essa partitura, Liederstadt do Mozart, e são todas notas bem simples aqui, e nosso programa não teve muita dificuldade para tocar essa partitura. Vou começar agora a tocar. Inicialmente, ele segmentou cada uma dessas notas, e agora ele está comparando cada com as notas de referência. Vou tocar mais uma vez. Esse é um exemplo de imagem de entrada que nosso programa recebe. Então, ele é o recorte de uma sessão aqui, uma pauta, com as notas. Bom, para a parte de processamento de imagem, para facilitar na hora de classificar as notas, a primeira coisa que a gente fez foi binarizar a imagem, a gente usou Otis Threshold, para garantir, apesar da nossa imagem não ter muito ruído. Depois disso, a gente identificou primeiro as linhas da partitura e depois removeu elas. Isso a gente vai usar depois para detectar o tom, tendo a distância entre as linhas e isso. A gente utilizou kernel para tirar e usou erosão e dilatação. De acordo com a música, cada linha identifica um tom que está sendo tocado. Não necessariamente um tom, porque tem a diferença entre tom e semitom, mas essencialmente uma nota, corresponde a uma linha ou um espaço em branco. Certo, essa imagem é quando a gente tirou as linhas que a gente detectou ali em cima e elas ficaram desse jeito para a gente conseguir segmentar depois. Dá para perceber que depois de ter tirado as linhas, elas ficaram com uns buraquinhos nas notas, então a gente usou closing para conseguir preencher isso. Closing é basicamente a gente dilata a imagem, depois erode ela e ficou nesse resultado. Depois de ter essa imagem, a gente pôde segmentar propriamente. A gente usou a estratégia de conquista e a gente via a intensidade do valor na região que a gente estava e os pixels vizinhos, os 4 pixels vizinhos, e eles tinham que satisfazer um threshold também. A gente chamava recursivo e desse jeito a gente conseguia segmentar todas as notas e outras coisas que podiam aparecer também. Após nós termos as notas segmentadas, não necessariamente todas as notas segmentadas, mas nós segmentamos cada região que estava separada após a remoção de linhas. Então nós podemos observar aqui que nessa imagem que tem a legenda título segmented, cada região aqui que corresponde a uma coisa inteira, ela tem uma cor diferente porque ela é uma região diferente segmentada. A partir disso, a gente consegue aplicar um kernel em cima da imagem completamente e falar qual que é o grau de semelhança que ela tem. Essa é uma das maneiras que a gente usou para classificar as imagens. A imagem, de fato, a região segmentada, ela é esticada. Na verdade, as duas regiões são esticadas para ter o mesmo tamanho. A gente usou a função resize da biblioteca OpenCV. Depois é feita uma rebinarização, por causa do método de interpolação, que ele não fica. Ele tira os valores binarizados, certo? Ele não deixa mais entre 0 e 255, ele deixa alguns valores intermediários. Então, é aplicada uma rebinarização nessa imagem segmentada, nessa imagem que está sendo comparada, na verdade. E aí, para cada pixel,
soma-se um contador. Se esse pixel é igual o da outra imagem, aumenta-se 1, e esse valor divide-se pelo número total de pixels. O Breno agora vai explicar um pouco melhor dessas imagens de referência. Isso. Para gerar as imagens de referência, inicialmente a gente criou algumas imagens de dataset. Por exemplo, essa imagem que está aparecendo agora, ela foi a imagem dataset 4. No total, a gente tem 9 imagens de dataset e a gente segmentou todas essas imagens. Aí, cada nota segmentada, a gente salvou numa pasta para a gente ter vários exemplos da mesma nota. E são esses exemplos da mesma nota que a gente compara com a máscara da nota, que a gente está comparando agora, para saber se elas são parecidas. Um exemplo de máscara é possível ver aqui, que é a matriz literalmente da máscara de referência. Então, máscara de referência e a imagem sendo comparada. Então, aqui a gente tem uma matriz binarizada. Então, é 0. Aqui a gente pode ver que a parte de cima ali da nota é a parte vertical da nota. E aqui é a região que vamos dizer que é a bolinha da nota, que tem aqui embaixo. Então, é tudo 255, porque ela é invertida, a binarização. Então, ficou tudo branco, vamos dizer assim. E isso dá uma aproximação de 81%. Então, elas têm 81% de similaridade. Então, essa é uma das métricas que nós utilizamos para decidir a qual classe pertence a uma imagem. Nossa ideia inicial também era fazer técnicas de machine learning supervisionadas. Só que isso requer que a extração de features seja muito boa. Ou seja, não é simplesmente como uma rede neural. Nós tentamos fazer essa extração de features. Nós fizemos 3 métodos, vamos dizer assim. Um deles é a quantidade de pixels pretos em relação a toda a imagem. Outra delas é a proporção entre a largura e a altura. E outra é uma coisa interessante. A métrica que a gente utilizou é como está sendo a dispersão da nota, porque se nós tivermos uma imagem que está dispersa, vários pixels brancos aqui, vários pixels brancos aqui, o centro de massa vai ficar bem por aqui. Mas essa imagem vai dar a mesma coisa em termos de centro de massa de uma imagem que ela é toda concentrada aqui. Então a gente utiliza uma métrica de dispersão de centro de massa. Então a gente tem aqui o centro de massa. Para cada pixel, a gente vai ver quanto que o valor desvia em relação a esse centro de massa. Então é apenas o valor absoluto, é um somatório dos valores absolutos. E isso é uma das features que são extraídas nas imagens. Algumas regiões que foram removidas com sucesso através desse método são justamente essas regiões aqui, ó, após a segmentação. São essas regiões bem fininhas aqui, porque elas dão um match grande, por exemplo, com a clave de sol, e elas dão um match grande com uma nota, com uma semínima também. A próxima etapa da pipeline é o Tone Detector. Essa etapa recebe do Classify Notice cada nota e, junto com isso, em que parte entre as linhas elas estão. Então, a única coisa que o Tone Detector tem que fazer é transformar esse output para um output que o tocador de música consegue entender. Então, ele pega cada centro e vê a distância que ele está das linhas, para decidir qual é o tom daquela nota. E a partir disso, ele vai conseguir gerar um vetor que tem o tom de cada nota e a duração de cada nota, porque ele já sabe o tipo da nota. E esse output ele vai passar para o Music Player. Nessa última etapa, a gente pega esse vetor e toca nota por nota, junto com o delay, que é o tempo da duração da nota, e utilizando o Mingus, que é uma biblioteca do Python, junto com o FluidSync, aí a gente consegue tocar a nota mesmo no PC. No momento a gente não está salvando a música e somente está tocando a música mesmo. Para a gente detectar os tons das notas, primeiro a gente teve que ter uma referência para conseguir fazer a diferença das alturas e detectar o tom em si. Então a gente pegou o Sol 4 para a clave de Sol, que é a nota em cima da segunda linha,
E a partir dela, a gente pegava cada nota segmentada que a gente tinha de cima, a gente pegava só a bolinha dela, calculava o centro de massa, o X e o Y do centro de massa, no final a gente só ia usar o Y e a gente calculava essa diferença. Então, a diferença é entre a linha, a segunda linha em si, e o Y da bolinha da nota. E a gente fazia umas matemáticas e achava o tom da nota. Nesse trabalho a gente teve algumas dificuldades. Uma delas foi para detectar notas mais complexas. Por exemplo, algumas vezes, como você pode ver na imagem, mais de uma nota estão conectadas, estão juntas. E do jeito que a gente está classificando as notas, elas seriam classificadas como uma nota só. Outro problema que a gente teve é para detectar exatamente o Y da nota. Às vezes ficava um tom acima, um tom abaixo, e aí nesse caso algumas músicas não ficaram muito legais, porque esse era um tom tipo essencial para a música. E o último problema que a gente teve foi para detectar a duração da nota. Por exemplo, a semínima e a mínima, elas são muito parecidas, só muda que uma delas tem um buraquinho no meio. E quando tem uma linha passando nesse buraquinho, aí quando a gente faz a dilatação, ela fica toda preenchida. E aí a gente não está conseguindo diferenciar muito bem essas duas notas. E, então, esses foram os 3 problemas principais que a gente teve, mas no geral a gente está conseguindo tocar algumas músicas, tipo Little Star, conseguiu tocar bem, e outras músicas também mais simples, com notas que não são juntas, somente com essas notas mais simples.